Olá, turma, aqui é a professora Aline e hoje eu vou falar a respeito da pré-história brasileira. Alguns estudiosos acreditam que os primeiros habitantes da Terra surgiram na África, e isso eles se baseiam em estudos de cientistas como dos estadunidenses Donald Johnson e Tom Gray. Ambos, em 1974, encontraram uma ossada humana que se tratava de uma mulher que viveu em torno de 3,2 milhões de anos. Logo a chamaram de Lucy, justamente em homenagem a uma música dos Beatles chamada Lucy in the Sky I Diamond. Bom, a partir da África, esses primeiros habitantes eles começaram a se expandir na Europa, para a Ásia e vieram para o continente americano. Há algumas hipóteses levantadas para que esses povos chegassem à América. A primeira hipótese é que eles podem ter vindo por terra, ali passando pelo Estreito de Bering, que fica situado na Sibéria, na Rússia e no Alasca, nos Estados Unidos, e que talvez o nível do mar baixou tanto que propiciou se ter uma faixa de terra e de gelo que ligava a América à Ásia pelo norte. Então isso contribuiu para que esses povos viessem parar no continente americano. Uma outra hipótese levantada é que esses povos podem ter chegado pelo mar, ou seja, saindo ali da Oceania, atravessando o Pacífico, navegando e parando de ilha em ilha até chegar nas costas do continente americano. Enfim, e há algumas propostas que se colocam que talvez eles tenham vindo a pé pelo Estreito de Bering ou pelo mar, pelo Pacífico, enfim, mas não há algo tão concluso assim de como é que realmente eles vieram parar no continente americano. Bom, em 1999, um estudioso brasileiro chamado Walter Neves, ele descobre que um dos seus estudos que ele já vinha explorando há um certo tempo é considerado o estudo mais antigo, o vestígio mais antigo da América. Se tratava da ossada de um crânio, ou seja, era de uma mulher que viveu em torno de 11.500 anos e a qual ele a batizou de Luzia, em homenagem a Lucy, lá, lembram, de 1974? Pois bem, e logo em seguida, os cientistas ingleses decidiram reconstruir essa imagem da Luzia, justamente para entender como era, perceber como era a sua fisionomia. E logo fizeram a ligação da fisionomia da Luzia com a dos povos nativos da África e da Austrália. Aprofundando ainda mais os estudos, o Walter Neves, ali por Minas Gerais, pela Lagoa Santa Minas Gerais, ele vai perceber que os povos de Luzia em si, eles tinham essas características, né, dos nativos africanos e lá dos povos da Austrália, justamente pelos seus olhos arredondados, seus lábios volumosos, o seu nariz mais largo, enfim. Agora, ali pelo Piauí, a arqueóloga Niele Guidon, ela também vai encontrar presença humana em São Raimundo Nonato, ao qual ela com a sua equipe encontra vestígios, restos de carvão e de pedra lascada que tem em torno de 50 mil anos, mas os seus estudos, enfim, será bastante contestado pela cúpula científica, que não vai aceitar muito bem, justamente porque eles vão alegar que talvez esse carvão encontrado poderia ser restos de incêndios florestais e que essas pedras poderiam ser esfacelamento das rochas, por exemplo, e não tinha nada a ver com uma ação humana, se tratava apenas de fenômenos naturais. Só que em 2006, um francês e arqueólogo chamado Eric Boeda, ele vai se aprofundar nos estudos da Niele Guidon e vai conseguir comprovar
que aquelas pedras se tratavam sim de ação humana e que elas tinham mais ou menos em torno de 38 a 50 mil anos. Então, comprovando os estudos da Nied Guidon, a cúpula científica acatou a tese da brasileira. Bom, falando na Nied, ela nasceu em Jaú, ela doutorou-se em arqueologia pela França, mas os seus estudos é muito pautado ali pelo Piauí. Inclusive, ela vai ser uma das responsáveis pela criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, que vai ser criado ali por volta de 1979. Anos depois também será fundado dentro do parque o Museu do Homem Americano, onde é possível encontrar acervo relacionado à pré-história, como pinturas rupestres, ossadas de animais, enfim. Esse parque ele vai se tornar em 1991 um patrimônio cultural pela Unesco. Bom, em relação à vinda desses povos, né, para a América e para as terras brasileiras, eles vão encontrar um clima totalmente diferente do que nós temos hoje. Exemplo, aquele período ao qual eles começaram a chegar nas terras brasileiras, o clima era bastante quente e frio, oscilava muito, havia invernos rigorosos, a vegetação era muito baixa, havia também a presença de animais gigantes como mastodonte, macrauquênia e tigre de dente de sabre, além da preguiça gigante. Com o tempo, esses animais também vieram a ser extintos. Alguns dizem que pode ter sido a caça desenfreada, né? Outros estudiosos alegam que pode ter sido a mudança climática, que mudou ali o ambiente, fez com que esses animais não se adaptassem a essa mudança, ou vice-versa, ambas as coisas, enfim. Então, sabe-se também que desses animais que foram extintos, há um parentesco assim da preguiça gigante com o bicho preguiça da nossa fauna atual. Bom, esses povos também, eles eram caçadores e coletores e caçavam animais pequenos como ema, veados, e coletavam castanhas e pinhões, mas também eles tinham seus lugares assim que eles começaram a se alojar, digamos assim, né? Alguns eles eram nômades e outros já eram mais sedentários, como o caso dos sambaquis. Vou já comentar sobre isso, porque os estudos eles foram muito direcionados pelos homens de Sambaquis, pelos homens de Umbu e pelos homens da Lagoa Santa. Vamos entender. Os estudos do dinamarquês Peter Lund, ali por volta de 1843, ele começou a estudar a presença humana no Brasil, inclusive na Lagoa Santa, em Minas Gerais, né? Mas em 1970, mais à frente, né, esses estudos eles vão ser muito mais potencializados, eu digo assim, porque eles vão encontrar uma coletânea de ossadas humanas, e isso vai propiciar que os estudos sejam mais reforçados para compreender como é que esse povo se articulava, como é que eles viviam, o que é que eles faziam, o que é que eles comiam, enfim, qual era a sua estatura. Então, se sabe do homem da Lagoa Santa que eles viveram em torno de 8 a 4 mil a.C., que eles tinham uma estatura baixa e que eles se alimentavam de peixes, de caça também, e que eles não tiveram uma vida assim tão longa, eles morriam muito jovens, alguns não conseguiam ultrapassar 30 anos, e uma fase também em relação à fase infantil, muitos morriam também na fase infantil.
e que eles também já elaboravam alguns instrumentos de pedra, como machado de pedra, anzol de pedra, então conchas de caramujo furadas, enfim, perfurados, enfim. E também se tem notícias, digamos assim, dos homens de Umbu, que eles eram homens da floresta e que eles eram bastante habilidosos. Eles tinham objetos variados e também eles inovaram o arco e flecha e a boleadeira, que era uma corda que onde era amarrado 3 pedras, que era possível eles caçarem animais velozes e animais em pleno voo. E os homens de sambaquis, que eu acho bem interessante os homens de sambaquis, porque diferente dos anteriores, eles já eram mais sedentários, né? Eles já se fixavam mais no lugar, mas havia um motivo maior. Eles estavam ali pelo litoral, principalmente entre Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Então isso facilitava com que eles permanecessem mais tempo, porque eles viviam muito mais a sua dieta principal era tanto peixe quanto os moluscos. E ali tinha, naquele período, em abundância, né? Então acabou que facilitando para que essa população permanecesse muito mais tempo num determinado lugar. Outras informações que se tem que eles costumavam coletar, né? Eles juntavam todas essas conchas. Quando chegavam nos seus lugares que eles estavam fixados, eles acendiam uma fogueira, aqueciam essas conchas, abriam, comiam o molusco e jogavam no chão aquelas conchas vazias. Com o tempo, essas conchas foram se amontoando, se acumulando e se tornaram verdadeiras montanhas. Essas montanhas de conchas foram chamadas pelos estudiosos de sambaquis. Essas montanhas também serviam como base para que eles colocassem ali suas cabanas e também como uma espécie de cemitério, né? Eles enterravam ali os seus mortos. Por volta de 2000, tem-se, segundo os estudos, né, há informações que esses povos começaram a desaparecer. Os homens de sambaquis passaram a desaparecer. Acredita-se que a expansão indígena tupi, talvez o encontro, a rivalidade, né, fizeram com que eles acabassem desaparecendo. Bom, por volta de 4000 antes de Cristo, a técnica de instrumentos começaram a ficar muito mais na verdade, essas técnicas, né, dos instrumentos que eles utilizavam, elas começaram a ganhar muito mais resistência, né? Eles passaram a utilizar também materiais que propiciavam que esses materiais pudessem ter uma durabilidade maior, digamos assim. E também eles passaram a praticar a agricultura e agregaram na agricultura a mandioca. Eles começaram a ter também conhecimento de plantas medicinais e também passaram a utilizar a arte da cerâmica, né, criando ali potes para armazenar alimentos, jarros para transferir, né, até mesmo fazer as transferências de água e outros instrumentos como urnas funerárias e tudo mais. Só no Pará tem-se material assim, de urnas funerárias, alguns utensílios que giram em torno de 5.000 anos, né, aqui no Pará. E uma outra cultura também que foi a cultura amazônica que é bastante interessante, segundo os estudiosos, é a cultura marajoara. Não se tem muita informação desse povo que viveu ali pela ilha do Marajó, mas tem-se esses achados, essas fontes, né, que são esses achados desses materiais, né, como urnas, jarros e vasos, e que acredita-se que essa população ali que viveu nesse período, né,
eles eram bastante habilidosos e perfeitos artesãos. A sua técnica, a estrutura os desenhos que se encontram nesses jarros são bem diferenciados em relação às demais culturas dos outros povos. Turma, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês possam explorar muito mais esse tema e desejo bons estudos para vocês e Cuca antenada.